Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, uma decisão começou a movimentar o cenário político brasileiro de forma intensa. O pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro caiu justamente nas mãos do ministro Nunes Marques. E para muitos analistas políticos e jurídicos, isso muda completamente o rumo da situação. A expectativa em torno desse sorteio era enorme. Isso porque existia uma preocupação muito grande sobre quem seria o relator responsável pela revisão criminal. Caso o processo tivesse ido para ministros considerados mais alinhados ao governo ou mais críticos ao ex-presidente, como Gilmar Mendes ou Dias Toffoli, a avaliação de parte da direita era de que as chances de avanço seriam mínimas. Mas o cenário acabou sendo diferente. O nome sorteado foi justamente o de Nunes Marques, indicado ao STF durante o governo Bolsonaro. Isso reacendeu a esperança entre aliados do ex-presidente e também entre setores que consideram o processo cheio de falhas jurídicas e políticas. A revisão criminal apresentada pela defesa tenta anular completamente a condenação relacionada aos eventos do 8 de janeiro. O argumento principal é de que houve diversas nulidades processuais ao longo do julgamento, entre elas, a tese de que o caso deveria ter sido analisado diretamente pelo plenário do STF e não por uma turma específica da Corte. Além disso, os advogados também contestam a colaboração premiada de Mauro Cid e afirmam que houve cerceamento de defesa durante todo o processo. Segundo a defesa, Bolsonaro não teria tido acesso pleno aos elementos necessários para exercer sua defesa de maneira adequada. O ponto que mais chamou a atenção foi a possibilidade jurídica de uma decisão liminar. Pela legislação brasileira, revisões criminais admitem medidas liminares. Em tese, isso significa que o relator poderia conceder uma decisão provisória, suspendendo imediatamente os efeitos da condenação, enquanto o mérito ainda seria analisado pelo plenário do Supremo. Na prática, isso abriria caminho para uma reviravolta gigantesca no cenário político nacional. Caso uma liminar fosse concedida, Bolsonaro poderia recuperar seus direitos políticos antes mesmo do julgamento final da revisão criminal. Apesar disso, muitos consideram improvável que Nunes Marques tome uma decisão tão drástica sozinho. Isso porque uma medida desse tamanho representaria um enorme enfrentamento interno dentro do próprio STF, especialmente diante da pressão política que envolve o caso. Ainda assim, o simples fato de o processo estar sob responsabilidade de um ministro considerado mais moderado já foi recebido como uma vitória importante pelos apoiadores do ex-presidente. Outro detalhe relevante é que a revisão criminal não será julgada apenas pela segunda turma do STF. O caso deve ir ao plenário completo da Corte. Isso muda bastante o cenário, porque amplia o número de votos necessários para qualquer decisão favorável. Na segunda turma, havia uma expectativa mais otimista entre aliados de Bolsonaro. Isso porque nomes como Nunes Marques e André Mendonça são vistos como ministros mais garantistas em temas ligados a direitos individuais e limites do poder judiciário. Com o julgamento indo para o plenário, a disputa jurídica ganha proporções ainda maiores. O STF atualmente vive um momento de tensão interna, divisões públicas e desgaste crescente perante parte da população. Nos bastidores políticos, muitos acreditam que existe um desconforto crescente dentro da própria Corte em relação à condução dos processos ligados ao 8 de janeiro. O nome mais citado nesse contexto é o de Alexandre de Moraes, relator de diversos inquéritos sensíveis envolvendo conservadores e aliados de Bolsonaro. Críticos afirmam que Moraes acumulou poderes excessivos nos últimos anos, centralizando investigações, prisões e decisões cautelares em uma escala sem precedentes recentes na política brasileira. O debate jurídico se mistura diretamente ao ambiente político. Afinal, uma eventual reversão das condenações teria impacto imediato nas eleições futuras e na reorganização das forças políticas nacionais. Outro ponto importante levantado pela defesa é o chamado erro judiciário. Segundo os advogados, o processo teria sido conduzido sob forte pressão política, em um contexto de enorme polarização nacional. Além da discussão jurídica, existe também uma batalha narrativa acontecendo diante da opinião pública. Enquanto aliados de Bolsonaro falam em perseguição política e abuso de autoridade, setores da esquerda e apoiadores do governo defendem que as investigações foram legítimas e necessárias.
A situação ganha ainda mais relevância porque o próprio Nunes Marques assumirá um papel importante dentro da Justiça Eleitoral. O ministro deve ocupar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em um momento extremamente sensível para o país. Mesmo assim, o próprio ministro já demonstrou apoio ao sistema eletrônico de votação brasileiro, afirmando que as urnas eletrônicas são seguras e confiáveis. Isso gerou críticas de alguns setores bolsonaristas, mas também foi interpretado por outros grupos como sinal de equilíbrio institucional. Enquanto isso, o ambiente político brasileiro segue altamente polarizado. O futuro da revisão criminal de Bolsonaro pode se tornar um dos episódios mais importantes dos próximos meses, com potencial para alterar não apenas o cenário jurídico, mas também todo o equilíbrio político nacional. Por enquanto, tudo dependerá dos próximos movimentos dentro do STF. O fato é que o sorteio colocou Nunes Marques no centro de uma das maiores disputas políticas e jurídicas do país. E qualquer decisão daqui para frente terá impacto direto no debate público, nas eleições e no futuro da relação entre justiça e política no Brasil. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo nos bastidores, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal.